eternidade, cujo nome é santo e habita na altura e na santidade. Ele é alto e sublime, ele habita na eternidade, cujo nome é santo e habita na altura e na santidade. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Ele é alto e sublime, ele habita na eternidade, cujo nome é santo e habita na altura e na santidade. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. Seja a glória e a excelência, a honra e o poder. A honra e o Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 40. Leiamos o verso 18. Isaías 40, 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ainda no capítulo 46, verso 5. Isaías 46, verso 5. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo?
Retornando ao capítulo 43. Isaías 43. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou sonda por dentro, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos ainda à epístola aos Colossenses, capítulo 2, verso 1. Colossenses 2, verso 1. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém os engane com raciocínios falazes ou com argumentos atraentes. Finalmente, um verso em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Temos um momento de oração. Amado Pai Celestial, quão grande é nosso gozo e quão grande é nossa expectativa ao lermos a Tua palavra. Suplicamos-te, Senhor, que o Teu Espírito, que a todas as coisas perscruta, possa ser o nosso mestre na meditação na Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, fala-nos ao coração, atinge-nos e captura-nos, pessoalmente e coletivamente. Abre a Tua palavra, a nós te pedimos. Ilumina os olhos do nosso coração. Queremos Te ver. Algo mais das Tuas belezas, glórias, excelências. Por isso, Senhor, toma esse ambiente nas Tuas mãos.
e concede-nos um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor possa ter a preeminência e a primazia e falar aos nossos corações. Assim te pedimos, no teu precioso nome. Amém. Meus amados irmãos, ontem, quando concluímos a sessão da noite, uma jovenzinha me disse o seguinte: fritou os meus neurônios. Digo que a intenção realmente não era essa, mas temos que manter uma súplica nos nossos corações, baseada nessa última oração que lemos em Colossenses 2, que o Senhor nos dê compreensão. Mas nós sabemos que essa compreensão ela é muito além de intelectual. Aliás, o intelectual fica pequeno diante dessa compreensão, porque, sobretudo, essa compreensão é espiritual. Você se lembra na primeira oração que já compartilhamos? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, é claro que ele inclui as nossas mentes, mas ele nem se limita às nossas mentes e nem fica preso às nossas mentes, se for uma revelação espiritual. Agora, qual é o ministério do Espírito Santo? Como temos falado esses dias e lemos de novo hoje, esse verso precioso de 1 Coríntios 2. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, na mente humana jamais entrou. Então não é uma questão intelectual, não é uma questão de inteligência somente, né? Não se limita aí, não se restringe aí, passa por aí, mas é muito mais que isso. Então, olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas graças a Deus pelo próximo verso, o mas. Paulo menciona muitos mas na sua epístola, você se lembra? Muitos mas. E aí está um deles. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque esse Espírito a todas as coisas sonda por dentro. A palavra perscruta, na língua original, significa mais ou menos o seguinte: você tem uma mesa aqui e uma toalha que vai até o chão. Você não sabe o que está debaixo da mesa. Mas de alguma maneira te disseram, tem algo ali surpreendente, magnífico. Então você está desesperado por levantar a toalha e ver o que existe debaixo da mesa. Isso é perscrutar. É sondar no íntimo, é sondar por dentro, é sondar na profundeza. Então o Espírito Santo a todas as coisas perscruta. Ele sonda a mente, ele sonda corações, ele conhece tudo, ele é Deus. Mas o verso não termina aí. E diz mais assim, até mesmo as profundezas de Deus. Meus irmãos, será que há alguma sonda aí que possa chegar até esse limite? Não há sondas nem para chegar ao limite da profundidade do oceano. Ainda não há. O oceano ainda tem abismos inexploráveis. E quem sabe inexploráveis. E as profundezas de Deus, aquele que criou todos os abismos. Então, Colossenses 2, não vamos ter tempo de examinar, nós vamos voltar à questão das excelências de Cristo. E vamos seguir com elas. Mas a segunda oração, Paulo diz o que mesmo que nós lemos aí? Quero que saibais que grande luta venho mantendo por vós. Ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma. Qual era a sua luta? Intercessão. Quero que saibais que grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Um detalhezinho sobre essa expressão. Pelo Espírito Santo, Paulo também está orando por nós. Ou você viu Paulo face a face? Então ele está orando por nós também. Todos quantos não me viram face a face. Para que os seus corações sejam confortados. Como nós precisamos, meus irmãos. Esse conforto, esse alento do Espírito Santo. Para que vossos corações sejam confortados, número 1. Número 2, vinculados juntamente em amor. Nas palavras da oração em Efésios, juntamente com todos os santos, possais compreender
Compreender, de novo. Mesma palavra aqui em Colossenses 2. Possais compreender a altura e a profundidade, a largura e o comprimento. E conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus amados irmãos, esse é o propósito de Deus para a igreja. Então, confortados, Colossenses 2, vinculados juntamente em amor, vínculos espirituais. Nossos irmãos não são descartáveis. Nenhum de nós é possuidor de toda sabedoria, nem de todo entendimento, nem de toda verdade. Vinculados juntamente em amor. Número 2. E número 3. Para que possais compreender o mistério de Deus, Cristo. Em quem estão ocultos, escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Muito lindo que nessa epístola mesma, que diz que todos os tesouros do conhecimento de Deus estão ocultos em Cristo, nos diz também no próximo capítulo que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então temos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos em Cristo, e temos nós, que pela graça e pela fé, fomos unidos com Cristo e nossa vida está, não é estará e nem é esteve. O verbo está no presente. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3. Meus amados irmãos, o maior privilégio de nossas vidas é contemplar o nosso Senhor Jesus. É a nossa mais sublime ocupação. É claro que a Bíblia trata de muitos assuntos. Mas se todos esses assuntos não estiverem focados, gravitando em torno da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus, eles perdem o sentido. É como você ter na mão um quebra-cabeça de 1000 peças. E você toma uma peçazinha desse quebra-cabeça e olha para ela, ela não significa basicamente nada. Você vê um pedaçozinho, quem sabe, de um tronco de uma árvore, um pedaço de uma florzinha, de um talo de grama, mas você não sabe o que é aquilo, onde se encaixa, o que aquilo significa no todo. Mas quando o quebra-cabeça é montado, então se faltar uma peça, quando você olhar aquele quebra-cabeça, vai ser o primeiro lugar que você vai olhar, a peça que está faltando. Mas ela só tem valor e lugar no todo. Então o Espírito Santo está nos dizendo aqui em Colossenses que é em Cristo que estão ocultos todas as peças, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Já falamos também ontem, o antídoto do Espírito Santo para alentar, renovar, refrescar cristãos veteranos que sofrem, cansados. A história dos Hebreus, por exemplo, de muitos outros mais, nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não é? Então, o alento do Espírito para todos os corações que sofrem, que são veteranos cansados, que estão com mãos descaídas, que estão com joelhos trôpegos, é um só. É uma visão renovada. Não é uma nova visão. Não existe nova visão de Cristo. A visão de Cristo está aqui nas Escrituras, sendo aberta para nós diariamente pelo ministério do Espírito Santo. Então não é uma nova visão, é uma visão renovada da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Irmão, se você esquecer tudo que foi dito nessa conferência, leve isso com você. Nada irá te renovar que não seja uma visão renovada do teu Cristo. Nada irá te fortalecer que não seja uma visão renovada do teu Cristo. Agora, pergunta para nós, qual é o tamanho do nosso Cristo? Deixa eu contar para você uma conversa, uma experiência. Há uns 10 anos atrás, conversando com um querido irmão, bem mais velho no Senhor, e nós estávamos comentando sobre os escritos do irmão Austin Sparks.
E esse irmão disse algo interessante nessa conversa. Ele disse assim a mim: irmão, o meu Cristo não é do tamanho do Cristo de Austin Sparks. O Cristo dele é muito maior do que o meu Cristo. Porque quando eu leio os escritos dele, eu tenho que parar, eu tenho que meditar. Muitas vezes 3 linhas me levam a meditar o dia todo. 3 linhas. Meus amados irmãos, quanto mais o Espírito Santo encontrar lugar em nossas vidas para revelar as glórias do nosso Senhor Jesus, tudo mais estará no lugar em nossas vidas. A igreja estará no lugar dela, não vai assumir a supremacia, a primazia. Dons espirituais, ministérios, serviços, relacionamentos, família, mordomia cristã, bens, tudo estará no seu lugar. Quando Cristo ocupa o centro. Em uma célula cancerosa, o núcleo celular se desloca do centro. Uma célula saudável tem o seu núcleo no centro e não na periferia. Células, repetindo, células doentes têm núcleos deslocados. Então, meus amados irmãos, esse homem de Deus chamado Paulo é um homem que tem uma visão tão clara de Cristo que nos parece que quando ele entrava nas cidades onde só tinha pagãos e pregava Cristo, ele só via Cristo. Nem mesmo os que estavam à sua frente. Olha o que ele falou para os Gálatas. Os Gálatas não eram uma cidade, né? Galácia não era uma cidade, era uma província romana. E havia várias cidades. As igrejas da Galácia. E Paulo diz assim, que quando entrou ali e pregou o evangelho para essas igrejas da Galácia, ele diz assim: Cristo foi exposto aos vossos olhos como que crucificado. Como estejais agora passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho da graça de Cristo. E a palavra que ele usa ali, em Gálatas 3, é: quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou a vós outros? Começastes no Espírito e estáis vos aperfeiçoando na carne. Então, meus amados irmãos, quão importante é nós podermos ter na nossa mão, olha aí, você tem aí um livro na sua mão, você tem aí uma carta na sua mão, você tem aí 11 versículos, 13 a 23, que são uma descrição imensa, profunda, podemos dizer insondável, em termos de mente natural. Podemos ir além, impossível de ser escrita por qualquer homem que seja o mais capaz nessa terra de escrever palavras assim, como nós vemos aí. Cristo. Então, meus irmãos, o que nós queremos seguir fazendo nessa manhã? Nós queremos seguir meditando. Agora nós precisamos intensamente depender do Espírito Santo. Porque, como nós falamos, é uma questão de véu ser tirado, número 1. Porque é uma questão espiritual. Não é uma questão de mais inteligência ou menos inteligência. Mas uma coisa também é certa. O Espírito Santo quer nos dar compreensão das coisas espirituais. Então, sim, a nossa mente precisa ser edificada. Crer é também pensar. A nossa fé não é irracional. A nossa fé não é ilógica. O nosso culto, inclusive, é racional. Então, que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo assista o nosso intelecto, para que possamos compreender algo mais, que seja sedimentado no nosso espírito, acalentado nos nossos corações e também guardado nas nossas mentes. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à destra de Deus. Meus irmãos, leia a história dos mártires cristãos. E você vai ver que todos eles, quando estavam para ser decapitados, triturados pelas feras, torturados, o pensamento que eles tinham era um único. Policarpo estava sendo queimado na fogueira, um que é chamado discípulo de João, o evangelista, João o apóstolo, Policarpo. 86 anos de idade, sendo perseguido ferozmente por aqueles que sabiam que ele era um pregador da palavra. Eles queriam lançar mão de Policarpo. E iam atrás dele. E os irmãos estavam escondendo Policarpo de casa em casa. Cada dia ele dormia numa casa. E ele descobriu que aqueles irmãos, aquelas famílias que estavam dando refúgio para ele, estavam sendo torturadas por causa dele. E ele sendo transportado de casa em casa. Em determinado momento ele disse: chega. Os irmãos estão sofrendo por minha causa e o que eles querem é a mim. Então ele ficou ali até que eles o capturaram. E o levaram para ser arguído e disseram assim: você é um ancião de 86 anos. Nós não queremos fazer nenhum mal para você. Nós apenas queremos que você dê um contra-testemunho das coisas que você tem pregado. E Policarpo disse assim: eu o conheço e o sirvo há 86 anos. E ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu Salvador. E ele foi queimado vivo numa fogueira. Meus queridos irmãos, qual é o segredo dos santos mártires e profetas? Eles viam a Cristo. As riquezas, a beleza, a suficiência, as glórias, as excelências. E o coração, os afetos deles eram capturados por Cristo. Eles sabiam que a morte foi feita em Cristo uma mensageira de bem-aventurança eterna. Eles sabiam que esse que é o rei dos terrores do homem, a morte, o seu aguilhão foi tirado. Tragada foi a morte pela vitória. Eles sabiam que hoje, na vida dos santos, dos que pertencem ao Senhor, a morte física, biológica, ela só tem um poder sobre nós. É o poder de nos transportar de uma esfera onde ela ainda exerce algum domínio para uma outra esfera onde ela não exerce nenhum domínio. Esse é o significado da morte para os que pertencem ao Senhor. Por isso é dito nos Salmos que é bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Apocalipse. E o Salmo diz: preciosa é ao Senhor a morte de seus santos. Porque deixam uma esfera que, embora tenham a Ele, tenham o gozo dEle, tenham a presença dEle, tenham o privilégio de servi-lo, é tudo tão pequeno. É tudo tão limitado. Não é? Prefiro partir e estar com Cristo. Esse homem que via Cristo como nenhum no seu tempo, como nenhum outro. Ele diz, Paulo, ele diz: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, precisamos contemplar Cristo. Precisamos dar lugar a Ele, o lugar que é dele. Graças ao Senhor, hoje pela manhã, o Senhor concedeu direção, uma direção tão adequada ao nosso querido irmão Gerson, que se responsabilizou pelos louvores, onde nós cantamos e cantamos e cantamos a encarnação de Cristo, Rei da Glória, o Rei dos Reis. Cantamos a perfeição da sua vida humana, cantamos a vitória dele sobre sua morte, cantamos a sua entronização nas alturas, cantamos a sua segunda vinda, cânticos cristocêntricos. Porque, meus amados irmãos, falo isso com tristeza em meu coração.
Às vezes ouvimos cânticos por aí, viajando, assim. Os galhos secos de uma árvore qualquer, Deus fez brotar uma flor para a nossa alegria. O que isso significa, irmão? O que isso significa? Como a igreja pode cantar uma coisa dessa? Que os nossos cânticos sejam cada vez mais cânticos que trazem clareza sobre as glórias do nosso Senhor Jesus. Porque Ele é quem Ele é. Tudo que nós obtivemos porque Ele é quem Ele é. Mais do que cantarmos a nossa redenção, nós cantamos o nosso Redentor. Mais do que cantarmos a nossa salvação, nós cantamos o nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude nisso. Sabe o que Napoleão Bonaparte disse? Ele não era um cristão. O conquistador Napoleão, ele disse assim, à medida que ele avançava com seus exércitos, olha o que ele disse: deixe que outros façam as leis de um povo. Eu quero fazer os seus cânticos. O que você acha? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os cânticos, o que o povo canta, molda muito mais os seus pensamentos, os seus corações, do que aquilo que eles ouvem. Suas leis, suas regras. Eu quero fazer seus cânticos. Outros façam suas leis. Que o Senhor nos ajude a compreender, irmãos, o imenso significado da adoração na casa de Deus. Vamos seguir. Nós falamos ontem que nós temos 15 excelências de Cristo aqui. Mas eu esqueci uma. Então tem 16. Então vou mencionar para os irmãos desde a primeira, mas não vamos retornar a cada uma delas. Senão teríamos que repetir o que falamos ontem. Mas vamos fazer um pequeno retrospecto aqui. Primeiro você viu os textos que nós lemos em Isaías, não é? Que textos maravilhosos. Eu anunciei salvação. Eu realizei-a. Eu a fiz ouvir. Deus nenhum há além de mim. Há outro texto em Isaías que diz assim: não há outra rocha além de mim? O Senhor pergunta pelo profeta Isaías. E ele mesmo responde, dizendo: não há outra rocha que eu conheça. É dessa rocha que nós estamos falando em Colossenses capítulo 1. É dessa rocha que Paulo falou. Então o que ele disse em primeiro lugar, recordando por ordem os pontos para que você tenha seu registro para a sua meditação. Versículo 13 vai dizer, ele, e o sujeito desse ele é Deus, que está no verso 12. Esse Deus, Pai, que nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Isso é Colossenses 1,12. Então vai dizer, ele, esse Deus, Pai, nos libertou do império das trevas para o reino, não do Filho de Deus, não de Jesus Cristo, embora seja, é claro, mas o reino do Filho do seu amor. Isso já destacamos ontem, né? Então, embora o sujeito desse ele seja Deus, Deus enviou o seu Filho como o libertador. Aí está a sua primeira glória. Paulo abre essa sessão com essa ênfase. Nós fomos libertados. Então, obviamente, nós éramos escravizados. E ele nos libertou fazendo o quê? Não apenas quebrando correntes, mas ele nos retirou de um império de trevas e nos transportou para um reino que é o reino do Filho que ele ama, o Filho do seu amor. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Isso já vimos. Número 2, está aí no verso 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Efésios vai enfatizar a redenção pelo sangue. Na carta aos Efésios ele acrescenta o pelo sangue. A redenção. O que é que nós falamos ontem? Só citando novamente. O Senhor Jesus tem 2 tipos de glória. Todas 2 são imensas, mas uma é maior que outra. A primeira glória dele é uma glória como Criador. Ora, meus irmãos, ele é o próprio Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então essa é a sua glória como Criador. Mas ele tem uma glória maior do que a sua glória como Criador, que está na mesma pessoa, na pessoa dele. Toda essa glória é a sua glória como Redentor. E nós dissemos que a glória como Criador é uma glória original.
E a glória como redentor é uma glória adquirida. Espero que você tenha guardado isso. Hoje nós cantamos, um dos lindos cânticos que cantamos, ele é mais que a sombra, ele é a substância. Mais que a lei dos profetas, ele é a nova aliança. Mais à frente vai dizer, Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Agora pense então. O Filho de Deus, Criador de todas as coisas, Filho de Deus, antes da encarnação, ele não é já o herdeiro de todas as coisas? Não é? Sim. Então olha o que o livro de Hebreus diz. Se os irmãos quiserem colocar aí, enquanto eu vou citando, seria muito bom para você acompanhar. Ou abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. E preste atenção a partir do verso 2, que diz assim, olha. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Vamos parar aí por enquanto. Essa primeira menção diz respeito ao Filho como sendo criador, e por ser criador, tudo foi criado para ele. Então ele é o herdeiro de tudo que ele criou, como Filho de Deus, antes da encarnação. Então tome cuidado aí, porque o texto tem um processo de revelação. Então vamos devagar. Dissemos que nesse texto aí de Hebreus, nós temos 7 glórias do Senhor Jesus. Aqui em Colossenses nós temos 16. Então o texto de Colossenses é bem mais amplo. Então o livro de Hebreus vai dizer, vamos lá, ele é o herdeiro de todas as coisas, como criador, porque ele criou, ele é o herdeiro. Segundo, pelo qual, através dele, Deus fez o universo. Verso 3, ele é, Senhor Jesus, o resplendor da glória, ou a refulgência da glória. Tudo que se pode conhecer a respeito da glória de Deus está na pessoa do Senhor Jesus. Ele é a glória de Deus. Então ele é o resplendor da glória. Mais um item aí. A próxima. Ele é a expressão exata. Lembra que ontem nós falamos, está aí logo à frente, que ele é a imagem do Deus invisível? Lembra da palavra imagem? Icon. Fala de uma efígie. Mateus 22, 20. Aquela efígie na moeda, estampado o rosto do imperador. A palavra efígie ali é icon, imagem, a mesma que está em Colossenses, imagem do Deus invisível. E aqui em Hebreus diz o quê? Expressão exata do seu ser. Que linda frase também. Vamos continuar. Ainda a glória do Filho como Criador. Então não vá misturar as coisas aí não. Seguinte. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele criou, ele sustenta. Colossenses vai dizer o quê? Nele tudo subsiste. Expressões equivalentes, embora não signifiquem a mesma coisa, mas não vamos ter tempo para isso agora. Então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aqui, o Filho de Deus, Filho glorioso de Deus, eterno, não encarnado, criador, sustentador de tudo, certo? Leia a próxima frase. Depois de sustentando todas as coisas pelo seu poder, diz o quê? Tendo feito a purificação dos pecados. Agora sim. Quem fez a purificação dos pecados foi o Filho de Deus que se fez homem. E tendo sido feito homem, assumindo natureza humana, 2 Coríntios 5, 21, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora, nós descemos, são muito lindas essas 7 glórias, porque o autor de Hebreus está aqui nas alturas, falando do Filho eterno, Criador, sustentador, resplendor da glória, herdeiro de todas as coisas. Agora, digamos, ele dá um mergulho profundo e vai dizer que esse mesmo Filho de Deus, Criador, ele se fez carne e ele fez purificação de pecados. Porque ele é o homem representativo de Deus. Por isso, nele nós temos redenção. Então, que linda essa frase. Tendo feito purificação de pecados. Agora, sabe, pense num voo. O autor de Hebreus está voando aqui nessas 5 primeiras glórias aí, lá nas alturas. Aí ele dá um arrasante e vem para a terra. E diz, ele fez purificação de pecados. Agora o voo arremete. Você já remeteu em algum voo? É uma coisa horrível, né? Parece que seu estômago vem na garganta e depois desce de novo.
não é? Então agora o avião vai arremeter. Ele vai dizer assim, e assentou-se. Fez a purificação dos pecados. E assentou-se à destra da majestade nas alturas. E agora, próxima frase. Tendo-se tornado. Meus irmãos, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, Criador, sustentador, ele não se torna em nada. Ele é o eu sou, o que eu sou. Não há nada em que ele possa se tornar. Ele é todo glorioso. Não há nada que possa ser acrescentado a ele. Ele é quem é. Autossuficiente. Vamos colocar entre aspas, autolimitado. Nada pode penetrar na Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Sociedade divina. Civilização divina. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, nada pode ser acrescentado ao Filho de Deus, Criador, sustentador. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, vai dizer João, sua glória. João se refere particularmente ao Monte da Transfiguração, ele estava lá. Vimos a sua glória. Glória única, glória como unigênito do Pai. Então, voltando, tendo feito a purificação de pecados, Deus o exaltou sobremaneira. E ele está sentado à destra da majestade nas alturas. Ontem nós falamos, Hebreus 6, âncora das nossas almas. E que penetra além do véu. Que no livro de Hebreus significa, o livro de Hebreus aponta para um santuário celestial, do qual o santuário terreno é apenas um tipo, uma sombra de coisas e realidades celestiais. Então é dito que o nosso Senhor Jesus, da tribo de Judá e não de Levi, ele nunca foi um sacerdote e nunca entrou em santuário nenhum. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, o argumento do autor de Hebreus, né? Porque ele provém da tribo de Judá. Então Deus levanta um outro sacerdócio, por causa da falência daquele sacerdócio levítico, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que maravilha, meus irmãos. Então, âncora de nossas almas é ele, na sua ressurreição, ascensão, entronização, um homem à destra da majestade nas alturas. É ele âncora de nossas almas, segura, ninguém vai tirá-lo de lá. Há um cântico dos nossos queridos irmãos chilenos que diz assim, em seu trono de graça ele está. Vocês conhecem esse cântico? Tão sublime e majestoso, cheio de glória. Tudo lhe está sujeito, principados e autoridades. Seu trono firme está, nada o moverá. É lá que ele está, assentado à destra da majestade nas alturas. Um homem na glória. Âncora da alma, no tabernáculo eterno, celestial, no Santíssimo Celestial, que significa o quê na linguagem de Hebreus? Hebreus 9. Jesus, porém, na sua ressurreição, na sua ascensão, ele comparece, a palavra que o autor de Hebreus usa, comparece agora por nós, próxima frase, diante de Deus. O autor de Hebreus está falando do verdadeiro tabernáculo, que Deus erigiu e não o homem. Essa expressão também está lá, em Hebreus 9. Ele está dizendo que o nosso Senhor Jesus é um sumo sacerdote tal, que ele entrou no verdadeiro santuário, que o Senhor erigiu e não o homem. Ele está lá sentado como homem, na glória, à destra da majestade. E ele, estando lá na presença imediata de Deus, esse é o Santíssimo Celestial, claro, a presença imediata da Shekinah de Deus. Então ele está lá como âncora. Irmão, tua alma está ancorada, se você pertence a ele. Nada irá romper a corda dessa âncora. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguem voz de estranhos. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão eternamente. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele não poderia dizer palavras maiores do que essa, não é? Mas ele diz, ele continua.
aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. O que foi que meu pai me deu? As ovelhas. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. A igreja é maior que a criação, a igreja é maior que o mundo, a igreja é maior que os anjos. Não é isso que a Bíblia ensina? Porque ela é corpo do Redentor. A criação não é. Nós não somos panteístas. A criação não é Deus. Deus não está imerso na criação. Deus é Deus e a criação é a criação. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E das mãos do Pai, ninguém pode arrebatá-las. Âncora da alma, segura e firme. E o que mais? E que penetra além do véu. Onde Jesus entrou como precursor. O que faz o curso na frente. O batedor. O que vai à frente. Desbravando o caminho. Abrindo a clareira. Precursor. E agora, irmãos, ele continua lá. À destra da majestade nas alturas. O que ele está aguardando? Ele está aguardando que a sua noiva se apronte e que no calendário do Kairos de Deus, não no Cronos, ele possa então levantar-se do seu trono. Assim como ele se levantou para receber o primeiro mártir, Estevão. Levantar-se do seu trono, chamar para si suas primícias, os seus vencedores, para que então possam representá-lo, herdar com ele, serem seus embaixadores no reino milenar nessa terra. Irmãos, o nosso chamado é muito mais elevado do que sequer imaginamos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Então, meus amados irmãos, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui vamos concluir Hebreus. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou. Bom, nesse texto já disse que o Filho é herdeiro de todas as coisas, não disse? Lá no verso 2. Mas ele é herdeiro de todas as coisas porque ele é o Criador de todas as coisas. Agora nós temos de novo a questão, a menção de herdar, de ser herdeiro. Mas agora está dizendo que ele é herdeiro porque ele se tornou algo, ele se tornou herdeiro. Então não é um herdeiro por essência, por origem, como filho de Deus que criou, tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele, então ele é herdeiro. Agora não é mais isso. Agora está acrescentando algo mais, porque acrescentou-se a ele a sua humanidade. Meus irmãos amados, quantas vezes temos visto Cristo dentro de sua humanidade? É por isso que precisamos meditar paulatinamente nos 4 evangelhos. Porque o Cristo que nós veremos face a face quando estivermos diante dele é o mesmo Jesus Cristo que pisou nessa terra, que tocou leproso, que curou enfermos, que revelou para uma mulher proscrita, marginalizada, desprezada na sociedade, mulher de Samaria. Meus irmãos, João capítulo 4 é um capítulo brilhante naquele evangelho. Sabe por quê? Escuta isso. Essa mulher mestiça, com aquele culto mestiço dos samaritanos, os judeus consideravam os samaritanos piores do que os gentios. Um judeu, quando ia caminhar de Jerusalém para a Galileia, em Israel você tem o seguinte, de sul para norte, o Negev, o deserto aqui embaixo, bem no sul. Depois você tem a Judéia, depois você tem a província da Samaria, e depois, aqui mais ao norte, a Galileia. Quando um judeu ia sair de Jerusalém para ir para a Galileia, ele nunca passaria por Samaria. Nunca. Ele atravessava o Jordão 2 vezes, porque o Jordão está aqui do lado. Então ele saía de Jerusalém e fazia a curva para a direita. Atravessava o Jordão uma vez.
caminhava do outro lado do Jordão, que atravessava o Jordão outra vez para atingir a Galileia, para não pisar em Samaria. Lá está o Verbo que se fez carne. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por quê? Porque ele iria encontrar aquela mulher marcada pela vida, sofrida, explorada. Às vezes lemos a história daquela mulher, a primeira visão que temos era uma prostituta. Bom, não podemos dizer que não era, certo? Mas vamos pensar um pouquinho. Ela era uma mulher. E a mulher naquele tempo, meus queridos irmãos, ela era pouco mais do que um objeto. Foi nosso Senhor Jesus quem deu dignidade às mulheres. E através dele os apóstolos. Foi ele mesmo. Se você já leu os evangelhos com cuidado, você vai ver que não há um só relato de uma mulher que tenha ofendido o Senhor Jesus. Mas há o relato de muitos homens que ofenderam o Senhor Jesus. Então ele foi encontrar essa mulher em Samaria, no maior calor do dia, sozinha, com aquele cântaro. O cântaro representa a própria vida dela. Ela era pobre, porque se ela fosse rica, ela mandaria uma escrava buscar água para ela. Então ela era pobre, marginalizada, isolada da sociedade, proscrita, sozinha, entediada, buscando água todos os dias, explorada, cansada. 5 maridos já tivesse. E o que agora tens não é o teu marido. Então alguém se assenta na beira do poço. E ela mal pode olhar para ele. Porque ela é uma mulher. No costume judaico daquela época, nem um marido poderia falar com a sua mulher em público. E nem andar do lado dela. Ele andava na frente, ela andava uns metros atrás. E ele não poderia dirigir nenhuma palavra a ela em público. Porque isso seria uma vergonha. Então ela vai chegando com seu cântaro e sua história, representada por aquele cântaro. E ela chega no poço e de alguma maneira ela percebe, podemos imaginar aqui no seu canto de olho, que tem alguém sentado no poço e é um homem. E ela está quieta, é claro. Como ela vai ousar falar qualquer palavra? Se ele fala. E ele diz assim: me dá de beber. Deus enviou o seu filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual era a sede dessa fonte que estava sentada nesse poço? Sede de salvar almas. Ele é o Salvador do mundo, na beira do poço. O texto de João diz assim: cansado da viagem. Porque ele é um homem. Não é super-homem. Não é super-homem. Não usa seus poderes divinos, porque ele é Deus. Não usa e nunca usou os seus poderes divinos para o seu próprio suprimento. Satanás, inclusive, tentou fazer isso. Manda que essas pedras se transformem em pão para você, você não está com fome. Ele disse, em outras palavras, não, só vou comer quando meu Pai me suprir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele está lá cansado da viagem, com fome, porque os discípulos foram até a cidade comprar alimentos. E ele também estava com sede, claro. Então ele disse para a mulher, dá-me de beber. Meus irmãos, foi a única vez na história em que a fonte buscou a sede. Porque todas as vezes é a sede que busca a fonte. Mas agora sentado naquele poço está a fonte. E foi lá buscar a sede. Mulher samaritana. Mas ela diz, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E ele responde, se tu soubesses,
Se tu soubesse que Deus quer te dar livremente, ou, nas palavras de João, o dom, dádiva. Se tu soubesses o dom de Deus, o que Deus quer te dar de graça, e se você soubesse quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu que pedirias, e ele te daria da água viva. Mas a visão dela é tão limitada, tão pequena, que ele diz assim, ela diz assim, és tu maior que o nosso pai Jacó? Oh, meu irmão, o que ela está dizendo, não é? Seu conhecimento tão pequeno. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e essa água, o poço de Jacó, ele foi examinado na sua profundidade várias vezes na história. A profundidade máxima que atingiram na sua medição foi 42 metros de profundidade. E ele não é um poço de cisterna, onde se acumula água. Ele é um poço que tem uma nascente no fundo do poço. Então, é um poço que tem águas correntes. Por isso foram chamadas de águas vivas. Então, se você colocar o ouvido ali no poço de Jacó, que existe até hoje, você vai ouvir o borbulhar das águas. Águas vivas, águas correntes. Então o Senhor disse, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E então o desejo dela é tão limitado ainda, o seu cântaro, a sua vida, a sua tristeza, as suas marcas, a sua dor. Mas ela pensa que de alguma maneira esse homem pode ter algo a oferecer a ela extraordinário. Não é? Então ela diz, me dá dessa água, para que eu não tenha que vir aqui buscá-la de novo. Os desejos dela são limitados e as expectativas dela são limitadas. Então o Senhor vai seguir com ela, como que de mãos dadas com a mulher samaritana. Como que? Subindo uma escada ascendente da sua revelação. Aí para seguirmos com isso, eu te diria o seguinte, é aí que nós estávamos. Ela foi a primeira mulher, em que o nosso Senhor Jesus falou claramente, eu sou o Cristo. Quando ele encontrou Simão Pedro, ele não falou que era o Cristo. Foi o irmão dele, André, que disse assim para Simão, achamos o Messias. E levou o seu irmão Simão até o Messias. Mas Jesus não disse para Pedro, eu sou o Cristo. E não disse para João, e não disse para Tiago, e não disse para André. A primeira pessoa, repetindo, que ouviu dos lábios do Mestre essa expressão, eu sou o Messias. Quem foi? Não foi nenhum dos seus apóstolos, não foi nenhum judeu, não foi nenhum homem, foi uma mulher samaritana, proscrita, abandonada, vazia, pobre. Eu sou o Cristo. Oh, meus irmãos. Onde é que ele não pode chegar? Hein? Quais são as profundezas que ele não pode alcançar? Bendito seja o nome do Senhor, no qual temos a redenção. Segunda glória, ele é o Redentor. Número 2. O que mais que nós vimos ontem no número 3? Ele é a imagem, já falamos, ícone. Ele é a imagem do Deus que não se vê, do Deus incompreensível, do Deus incognoscível. Ele é a efígie. Nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Então ele é a imagem do Deus invisível. O Senhor Jesus representa, amados irmãos e irmãs, tudo o que Deus é. E ao mesmo tempo representa tudo o que o homem deveria ser. Porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Então ele é a imagem do Deus invisível. Essa é a número 3. O primogênito de toda a criação. Por quê? Porque ele é antes de tudo que foi criado. Salmo 89, 27, que citamos ontem nessa quarta glória aí. Um versículo que se refere a Davi. Falo-ei o meu primogênito.
o mais elevado dos reis da terra. Então aí está o sentido primário dessa palavra primogênito. Ela tem a ver com aquilo que é o mais elevado. Salmo 89, 27. Então, primogênito de toda a criação. Já falamos ontem um pouco mais. Número 5. Nele foram criadas todas essas coisas. O que dissemos foi, esse nele significa que tudo o que foi criado nesta base que se chama Cristo. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Nele. E falamos então que esse nele significa, ele é a base sobre a qual toda a criação se sustenta, e ele é a esfera na qual toda a criação está. Base e esfera de toda a criação. Muito importante esse nele. Maravilhoso. Próxima glória, número 7. Para ele. Aliás, antes dela tem uma aqui. Tudo foi criado por meio dele. Né? Está aí, nem sei qual o número mais, você deve estar anotando aí. Por meio. Por meio é o quê? Ele é o único veículo da criação. Quando Deus exerceu, o Deus Todo-Poderoso exerceu o seu poder criador, ele o exerceu em Cristo. Por meio, veículo de toda a criação. Mais uma glória tremenda. Nós cantamos Romanos 11, 33 a 36, não é? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, não é isso? Como termina o versículo? Porque por ele, porque dele, por meio dele, aí está de novo por meio, está vendo? E para ele são todas as coisas. Então esse por meio fala que ele é o veículo de toda a criação. Mais uma, acho que é o número 7. Para ele, já falamos ontem, ele é o propósito, o fim último de tudo o que foi criado. Por isso o autor de Hebreus vai dizer, ele é herdeiro de tudo que ele mesmo criou. Então, para ele, também já comentamos ontem. Mais uma no verso 17, número 8. Ele é antes de todas as coisas. Meus irmãos, como isso é importante. Na história da humanidade, quantas filosofias estranhas. Deísmo, que Deus criou as coisas, sim, o deísmo crê que há um Deus, mas é um Deus tipo relojoeiro. Um Deus que então criou todas as coisas e agora ele colocou-as para funcionar. E ele não se envolve com elas. Esse é o deísmo. Também nós temos o panteísmo. Deus criou todas as coisas. E ele próprio está, sua essência está em todas as coisas. Heresia. Panteísmo. O rio não é Deus, a árvore não é Deus, o animal não é Deus. Isso é panteísmo. Ele é antes de todas as coisas. O que mais que vimos já? E acho que é aí que paramos, número 10. Agora vamos mudar o tom. Porque se nós tivemos lá primeiro, primogênito de toda a criação, por favor, ouça bem aqui, isso é muito importante, essa descrição dessas 16 glórias. Nós temos 2 vezes a palavra primogênito. Olhe com atenção aí na sua Bíblia. Uma no verso 15, outra no verso 18. No verso 15 é primogênito de toda a criação, porque ele é antes, o mais elevado, tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. Não é? Então ele é primogênito de toda a criação. Agora o próximo título, primogênito, olhe para a sua Bíblia, por favor, no verso 18. Ele é primogênito de entre os mortos. Claro, irmãos, que para ele morrer, ele tem que ter natureza humana. Certo? Deus não morre. Então agora nós deixamos sua glória como o primogênito criador, glória original, como nós mencionamos, e estamos entrando no terreno da glória adquirida. Você está entendendo? A glória adquirida. Porque agora ele é primogênito, mas dos mortos. Por isso, meus irmãos, a glória do nosso Senhor Jesus como Redentor, como falamos, é maior do que a glória dele como Criador. A glória como Redentor
foi acrescentada a ele por causa da sua natureza humana. Não foi acrescentado à sua natureza divina. Como filho de Deus, ele tem toda a glória. Mas como homem, ele obteve glória. Aquele que foi, por isso lemos 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Aquele, o Filho eterno, que foi manifestado na carne. Olha aí, encarnação. Foi justificado em espírito. O que isso significa? Justificado em espírito? Você sabe? Cada palavra, cada pensamento, cada motivação, cada passo dele foi justificado por Deus. Foi justificado em espírito. Vida perfeita, aprovada, santa aos olhos de Deus. O homem que Deus sempre quis e nunca obteve. Agora está ali, andando na terra. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. 2 vezes os céus se abriram. No início do ministério dele e no final do ministério dele. Essa voz do final ainda acrescenta assim: é o meu eleito. E ainda mais, a ele, não a Moisés, não a Elias, nem a lei, nem os profetas, mas a ele ouvir. Então, primogênito dos mortos, nós vamos entrar na glória adquirida do nosso Senhor Jesus, que já explicamos. Mas olha como ele começa essa glória adquirida, que lindo. Olha por onde ele começa. Além da glória imensa do nosso Senhor Jesus, o Verbo eterno e o Verbo encarnado, nós temos imediatamente a descrição da sua glória junto ao seu corpo, que é a igreja. Então a primeira coisa que temos aí no verso 18 é o quê? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Que maravilha, meus irmãos. Aqui quero repetir só a citação de Efésios 1, 22, que citamos ontem. Que vai dizer assim, olha. Acho que esse texto você precisa abrir. Senão você não vai prestar atenção. Abra lá, por favor, em Efésios, capítulo 1. Preste atenção. Desde o verso 19, para ficar mais claro. Efésios 1, 19. Paulo está orando, ele diz no verso 17, por sabedoria e por revelação. Que o Espírito Santo tire o véu do vosso entendimento, ilumine os olhos do vosso coração, para saberdes. E aí no verso 19, vamos lá. Depois ele dizer saberes a esperança do seu chamamento, saberes qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Significa que os santos são a sua herança. Agora olha o 19. Qual é não apenas qual é o seu poder, olha aí, nem apenas qual é a grandeza do seu poder, mas sim qual é a suprema grandeza do seu poder. Aqui queria parar um pouquinho. Quando o Filho eterno de Deus, o Logos, Criador, ele criou o universo, irmãos, nós podemos imaginar a quantidade de energia nessa palavra para isso ser feito. Você pode imaginar? Os físicos podiam nos ajudar com esse cálculo aí, né? Seria impossível, na verdade. Hebreus 11:3 vai dizer assim, olha, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o cosmos, o universo, formado pela palavra de Deus. Quanta energia, meus irmãos. Agora, olha esse versículo que nós estamos lendo. O versículo está se referindo ao poder de Deus assim, a suprema grandeza do seu poder. Para quê? Vamos olhar? Para criar o universo, é o que diz aí? A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia, olha o acúmulo de palavras aí, a eficácia da força do seu poder. Aí você tem o energeia, você tem o dunamis, as palavras no grego, energia, o dunamis de dinamite, dinamis, né? O dunamis. Então, a eficácia da força do seu poder. Verso 20. Preste atenção, por favor.
o qual exerceu ele, onde? Em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Conclusão. O exercício do poder de Deus para ressuscitar um corpo morto é maior do que o poder de Deus para realizar toda a criação. Suprema grandeza do seu poder, eficácia da força do seu poder, que ele exerceu no corpo morto de Jesus Cristo, na tumba, ressuscitando dentre os mortos. Vou falar um pouco disso mais à frente, quando entrarmos na expressão específica, primogênito dentre os mortos, com o Salmo 16, que vai nos ajudar maravilhosamente. O que aconteceu lá, na tumba. Então, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo. Não diz que ele se assentou. Diz que ele foi assentado. Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, fazendo-o, Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, olha que lindo, de todo principado e potestade, e poder e domínio e todo nome, que se possa referir não só nesse século presente, mas também no século que virá, quando o Senhor Jesus revelar a sua glória a essa criação. O século vindouro, como é chamado aqui, é chamado assim em Hebreus capítulo 2. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, Hebreus 2:5. Então não há nenhum nome, nem neste século, nem haverá no século vindouro. E, agora sim, verso 22, olha aí. Pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés. E agora aqui, como eu falei ontem, foi aqui que paramos ontem, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A melhor, faça o seu exame pessoal, seja um bereano. A melhor tradução para essa expressão na ordem grega é assim: Deus o constituiu, a esse Cristo que ele ressuscitou e fez assentar na sua destra, Deus constituiu esse Cristo cabeça sobre todas as coisas. E, como cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. Então você vê que é um pouco distinto do que está aí na revista atualizada. Não é para ser o cabeça de todas as coisas, ele foi dado à igreja. Como se ele dependesse da igreja para ser cabeça de todas as coisas. Não, meus irmãos. Ele não depende de ninguém para ser cabeça sobre todas as coisas.